Bom dia, estamos começando mais um Transport TV Brasil aqui pela Band Minas. Hoje, uma reportagem especial sobre extintor de incêndio, item obrigatório e de segurança. Tem também uma reportagem sobre seguro de caminhão. O Transport TV Brasil está no ar. E o programa Transport TV Brasil de hoje começa com o nosso repórter Júnior Carvalho, que traz detalhes sobre as novas regras para o uso do extintor de incêndio, que vale para todos os tipos de veículos, carros de passeio, utilitários, caminhões e ônibus. Bom dia, Alessandro. Bom dia, pessoal. E hoje viemos aqui em Poços de Caldas, numa empresa de venda e manutenção de extintores. Estamos aqui com o Orlando, que é o proprietário, e ele vai tirar várias dúvidas sobre o extintor, que ultimamente é o que está falando na mídia aí, é extintor. Orlando, primeiramente é um prazer poder receber a gente aqui. O que você fala sobre os extintores de hoje, a nova regra de extintor? Hoje está sendo exigido, principalmente na parte veicular, está sendo exigido os extintores ABC, que é com pó especial, à base de fosfato monamônico, que é o que está usando nos veículos hoje. Certo. Então essa legislação pertinente aí no caso, é para mudar esse tipo de extintores que tem um poder de combate ao incêndio melhor do que o anterior. Qual que é a diferença do novo para o antigo? O que ele combate a mais no incêndio? O extintor antigo é um pó, inclusive, que está sendo usado atualmente também, certo. Só que não para veículo. É um pó à base de bicarbonato de sódio. É esse pó branco que a gente tem aqui, tá, à base de bicarbonato. E ele apaga fogo na classe B e C, líquidos inflamáveis e equipamento elétrico. O extintor atual, à base de fosfato monamônico, que é esse amarelo, sim, ele apaga fogo na classe B, na classe C e também na classe A, que é materiais sólidos, como espuma, plástico, tecido. Ele ajuda bastante a combater incêndio nessa classe A. Por isso que ele foi exigido nos veículos, porque pode acontecer um fogo no interior do veículo, ou mesmo na parte de estufamento, então ele auxilia melhor no combate a incêndio. Pessoal, o Orlando estava comentando com a gente aqui, um fato que aconteceu, que a reportagem, acho que foi, se não me engano, do Distrito Federal, que um bombeiro chegou para apagar o fogo, ele estava com o produto correto, mas talvez a maneira que ele foi no fogo, que ele chegou com o extintor no fogo, que não teve a proporção, o efeito desejado. Explica um pouquinho como deve ser feito. O extintor de pó, de uma maneira geral, principalmente na parte de inflamáveis, a maneira correta de apagar é você fazendo uma nuvem para tentar fazer o abafamento para conter o fogo. Certo. O extintor ABC também, se fosse para inflamável, pode ser feito apagado da mesma forma, por abafamento. Acontece que na classe A não se apaga esse tipo de incêndio por abafamento. Na minha concepção, no meu ponto de vista, esse extintor na classe A ele tem que ser mais impregnado no fogo. Você tem que fazer de uma maneira que consiga impregnar o pó onde está pegando fogo. Então vamos colocar, ele tem que ser mais diretamente no fogo, ele não tem que ficar... Não, ele não tem que fazer o abafamento, porque se ele fez o abafamento, não é inflamável. Entendi. Então, esse fogo, como é um fogo de profundidade, certo, ele vai voltar novamente. Na minha concepção, torna a falar que isso aí eu acho que é um assunto que o fabricante deveria orientar melhor o bombeiro, porque até hoje a gente está acostumado a apagar incêndio por abafamento, o extintor de pó. Certo. Você tenta fazer a nuvem para conseguir abafar. No extintor ABC, você tem que concentrar o pó, principalmente no estufamento, para que ele penetre mais. Aí ele vai fazer uma película protetora. Outra coisa que bastante comenta-se é o valor do extintor. O Orlando estava comentando com a gente aqui que em novembro ele fez, antes de ter essa regra, que a regra foi, se não me engano, 1º de janeiro, né, Orlando? 1º de janeiro. E em novembro ele fez promoção desse extintor e não teve um resultado tão forte igual teve agora.
como diz o brasileiro, tudo deixa para a última hora. O que é que aconteceu? Como está a venda de extintor? Pelo que você tinha falado, não está tendo extintor no mercado? As empresas que revendem esse produto estão recebendo assim um número bastante limitado e a procura está sendo muito grande. Então, como ficou para a última hora, todo mundo quis no mesmo tempo. Entendi. Aí não foi possível atender todo mundo. Então as empresas estão fazendo o possível para repartir o produto a nível de Brasil, para que todo mundo tenha um pouco. E o mesmo fato aconteceu agora, que o governo deu 3 meses para as pessoas encontrarem o produto. Só que eles entenderam que era 3 meses de carência, então eles vão deixar para a última hora de novo para tentar encontrar. E vai ter a mesma coisa que aconteceu em janeiro, vai acontecer agora em abril também. Infelizmente no Brasil tem muito isso. A falsificação. Você pode mostrar para a gente como é que se vê a data, como que se faz para não ter essa falsificação? Com certeza. Esse extintor aqui, a Resil é um dos fabricantes que vende para a montadora. Ah, tá. E ela teve o cuidado de porque no fundo do extintor, além da data de fabricação, esse extintor foi fabricado em janeiro de 2015. Certo. Então por aqui, por essa data só de fabricação, já dá para a pessoa ver se o produto está dentro da validade ou não. Certo. Mas ela foi um pouquinho mais longe e colocou a validade também. Já está validando, 2020. Primeiro semestre de 2020. Tá. Mesmo que o fabricante não traga aqui no fundo a validade do extintor de 5 anos, ele vai trazer a data em que foi fabricado. Se é de 5 anos. Se não tiver a data, esse extintor já começa a ser, já pode ter um precedente que seja falsificado, então. Com certeza. Então, a partir dessa data de fabricação, nesse caso aqui, 21 de janeiro de 2015, tá, ele vai passar a ter 5 anos. Então, ele vai para o primeiro semestre de 2020. Entendi. Então, mesmo que a pessoa adulterar isso aqui, ou colocar... Você falou para mim que acontece muito da pessoa fazer etiqueta e adulterar isso aqui, né? Eles podem adulterar. Certo. Só que a pessoa tem que conferir pelo fundo a data de fabricação. Pessoal, nós estamos aqui com um extintor que o Orlando trouxe aqui agora para a gente, que é um extintor que falsificaram eles. E o que acontece? Ele é um extintor BC. E colocaram o produto ABC nele, né, Orlando? Isso. Faz uma explicação, o motivo, o porquê não pode acontecer isso. Esse extintor aqui é um extintor, pela norma de fabricação dele, é um extintor BC. Certo. Então a empresa de manutenção, sem critério algum, simplesmente colocou um rótulo ABC para atender a fiscalização. Certo. Então, no caso da pessoa precisar usar, ele ia dar problema, porque não é o pó que está indicando aqui. Certo. Tá certo? Então eles colocaram isso aqui só para mascarar o extintor. Para comercializar, ganhar um extra em cima. Entendi. Então isso é proibido, porque a norma de fabricação do Inmetro para extintor BC é uma, tá, e para extintor ABC é outra. A gente não pode inverter produto. Nem carregar um ABC com BC e nem o BC com ABC. Então, Júnior, é o seguinte, um outro detalhe que você pode ver nesse extintor também é o seguinte, aqui, olha, na fabricação dele, certo, ele já marca que é um extintor BC. Certo. Então, eles não tiveram critério e mudaram só o rótulo. Uma exposição aqui, qualquer fiscalização que seja que venha fazer, vai ser multado, né? Pode ser multado. Entendi. Então, é muito importante procurar empresas idôneas, entendeu? E verificar realmente esses detalhes. Eu acho que até cabe ao usuário pedir para mostrar, pedir para a empresa na hora da compra, aonde que está gravado que é um extintor ABC. 100% dos extintores, então sempre ele vai estar gravado a data de fabricação e se ele é ABC ou se é BC. Tem a gravação. Entendi. Quanto tempo o extintor tem a validade do extintor? Não é do produto, do extintor. Quanto tempo de validade? Extintor e produto, 5 anos. Extintor e produto, 5 anos. Ele é descartável após 5 anos. Então, quer dizer que vai chegar, vamos falar daqui 5 anos, eu comprei hoje, daqui 5 anos, ele vai ter uma troca tanto do produto quanto da garrafa do extintor. Então. O extintor é um extintor descartável, não é permitida a manutenção dele. Ah, entendi. Então ele tem que, no caso de uso ou no caso de vencimento, ele tem que ser descartado. Entendi. Orlando, outra situação, você pega um extintor para uma carreta, ou que seja para um truque, para um caminhão em geral. É um veículo grande e o extintor, querendo ou não, é um extintor pequeno. Se a pessoa quiser colocar um extintor extra num veículo, qual extintor que você indicaria para colocar num veículo de grande porte aí? Olha, o extintor, hoje se fala muito em capacidade extintora. Certo. Né? No caso desse aqui, ele apaga 1A, que é como se fosse uma grade de madeira. Certo.
como se fosse. Certo. Ele apaga uma vez. Certo. Ele apaga 5 BC, como Certo. se fosse um tanque de combustível, que ele apaga 5 vezes aquele tanque. Certo. Pela legislação, é permitido hoje um caminhão rodar com extintor de 1 kg, né? Na cabine. Então, é muito pouco. Então, se a pessoa quiser aumentar essa garantia, ele pode usar um extintor de 4 quilos. Que é esse extintor aqui? É esse tipo aqui. Certo. Extintor Esse aqui. que já é um ABC de 4 quilos. Certo. E de 4 a 12 quilos. Esse já é um extintor de 12 quilos. Certo. Então, na carreta, pode variar de 1 a 12 quilos. Aí vai depender, porque quanto maior a capacidade de carga, maior a capacidade extintora também. E a eficácia no resultado de uma carreta. Cada dia aí, carretas mais compridas, maiores carretas, então acho que um extintor de 1 kg, dependendo da situação de um fogo, aí não vai resultar nada, na verdade. E às vezes a gente sabe que o brasileiro é bastante solidário, que procura ajudar num caso de incêndio, mas o caminhoneiro, às vezes, ele pode se encontrar numa situação num lugar difícil, ou está sozinho. Então, quanto mais material ele tiver para combater um incêndio, melhor. Então, eu acho que isso aí também tem que ser pensado, não só no que a legislação exige, mas ele poder reforçar um pouquinho mais de ter um extintor de maior poder de combate. Orlando, passa o telefone lá, o pessoal precisar de contato. É 35 3722 2796 ou 3722-2817. Pessoal, o site está aqui na tela. Qualquer coisa, entra em contato com o Orlando aí. Ele vai tirar dúvidas de vocês, o que precisar de dicas, alguma coisa de extintor maior para caminhão. E pode dar uma ligadinha para ele, que ele vai ter o prazer em atender. Então já corre atrás para não acontecer de ter que pagar mais caro depois de novo. Porque já, querendo ou não, já está bem mais alto do que era o valor. Você estava passando quanto que era o valor Quando nós temos promoção, nós temos 45. 45, hoje já está 90. 90 reais, então você pega. Pode acontecer até de subir mais e fica a dica isso. Muito bem, Júnior. Olha só, gente. Quem não se adequar poderá receber uma multa de R$ 127,69, além de 5 pontos na carteira, o que equivale a uma infração grave. E tem mais, o veículo também fica retido até ficar pronta a regularização do extintor. E olha só, pessoal, o Departamento Nacional de Trânsito havia dado um prazo até o dia 1º de janeiro. Este prazo foi prorrogado por mais 90 dias. Então vamos ficar atento, porque além de ser lei, é um item de segurança, não é mesmo? Bom, vamos lá. Primeiro intervalo do Transport TV Brasil, a gente volta já. Atrapalha a atenção do motorista. Não use enquanto dirige. Em caso de acidente, solicite o seguro DPVAT. DPVAT, o seguro do trânsito. Depois que a Nildete quebrou a perna em um acidente de ônibus, as coisas ficaram mais difíceis. Tomar banho ficou mais difícil. Cuidado visual ficou mais difícil. Tudo ficou mais difícil. Ainda bem que pedir o seguro DPVAT ficou mais fácil. Em caso de acidente de trânsito, você mesmo pode solicitar indenização nos pontos de atendimento e agora também nas agências dos Correios de todo o Brasil. É rápido e gratuito. DPVAT, o seguro do trânsito. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho.
Estamos de volta e o assunto do programa agora é seguro de caminhão. Confira com a nossa repórter Aline Falassi. Na transportadora, pátio vazio é sinal de frota em movimento. Os 22 caminhões levam café, fibra de poliéster e resina PET para os estados de São Paulo, Minas, Paraná e Santa Catarina. Viagens cada vez mais perigosas, segundo quem trabalha no trecho. Dentro de uma semana aí foi 3 caminhões diferentes, tentativas de roubos diferentes. Apesar do risco, a frota não é segurada. A empresa optou apenas pelos seguros das cargas transportadas, de vida para os funcionários e contra terceiros, de R$ 550 mil por caminhão. A perca do veículo, o prejuízo vai ser da gente, tá? Porque pela quantidade de veículos que tem, certo? E a gente vale a pena ver o risco porque o seguro está muito caro hoje. Então, não estamos nem ganhando para poder pagar o seguro. Então, a gente prefere arriscar, tá? Um caminhão que a gente perca por um ano e compensa porque o seguro ainda fica mais caro. Segundo o levantamento feito por uma seguradora, no ranking dos 10 modelos mais visados pelas quadrilhas, 4 são da marca Mercedes-Benz, 3 modelos da Volkswagen, 2 da Scania e 1 da Volvo. Os números mostram que é cada vez mais arriscado trabalhar na estrada sem seguro. E para falar sobre seguro de caminhão, a gente convidou o Ricardo Macedo Martins, que é corretor de seguros há mais de 20 anos aqui em Poços de Caldas. Ricardo, muito obrigada, pela presença no nosso programa. Esses dados, coletados por uma seguradora mostram aí as marcas de caminhão que são as preferidas, dos ladrões, digamos assim. Hoje o mercado, as estatísticas servem inclusive para que as companhias de seguro possam elaborar suas tarifas. Então existem caminhões que são realmente mais visados. Algumas seguradoras, elas acabam até não aceitando caminhões de determinado ano e tonelagem. Então, vamos citar um exemplo. Os caminhões hoje mais visados: Mercedes-Benz, os caminhões Scania e os caminhões Volvo. Os caminhões da linha Mercedes, abaixo de 2005, eles são procurados em razão do índice de reposição de peças. Então, as quadrilhas hoje, elas fazem o furto, o roubo desses caminhões para abastecer o mercado clandestino de peças usadas. E os caminhões Volvo e os caminhões Scania, por serem caminhões hoje bem aceitos no mercado, são caminhões com facilidade, com condições de transporte razoáveis, então eles são muito visados para roubo. Então esses caminhões alguns são desmanchados e alguns são até clonados. O que é comum também ocorrer alguns caminhões desta marca, isso é comum com os transportadores autônomos. O proprietário ele é vítima de um furto de um caminhão e depois ele é extorquido pelo próprio bandido para poder pagar um resgate na intenção de obter a restituição do bem. E as próprias autoridades já orientam a não fazer isso, porque dificilmente o bem é devolvido. E ele corre um risco de ser, inclusive, morto na entrega do numerário. Os bandidos acabam até realmente eliminando o proprietário justamente para não deixar rastro. Então, fica aí o alerta, Quer dizer, se tem o seguro, registrar a ocorrência, Sim. procurar as autoridades policiais e todos os trâmites legais vão ser tomados no sentido do ressarcimento, Ricardo? Claro. Que tipos de seguro estão disponíveis tanto para o caminhoneiro autônomo quanto para o frotista, para o dono de transportadora? Hoje as operações de seguros disponíveis para o mercado de transportadores é a cobertura mais conhecida e a cobertura compreensiva. Esta cobertura, ela abrange colisão, incêndio e roubo. E o cliente também pode contratar as coberturas acessórias, responsabilidade civil, danos materiais, danos corporais, uma cobertura muito importante, danos morais, acidentes pessoais, morte acidental e invalidez por acidente para o motorista. Muitas vezes a transportadora utiliza de 2 operários, então estão cobertos na apólice, nesta situação, morte acidental, invalidez por acidente,
o número de passageiros oficial que consta no documento do veículo. Então, estas coberturas são as mais comuns. Juntamente com a cobertura compreensiva, também tem o assistência 24 horas, que é um sistema de apoio ao caminhão e à carga. Quando ocorre um acidente envolvendo danos materiais, a empresa precisa de um auxílio para reboque do caminhão, um auxílio médico para o motorista. O assistência 24 horas entra em cena. Então, esta cobertura acessória é extremamente importante e os clientes que contratam e já usaram jamais ficam sem essa cobertura. Tem também a questão do roubo de carga, que é um crime que vem crescendo no nosso país, e existe o seguro também para garantir, né, o retorno, né, dessa carga caso ela seja roubada, ou o valor, né, quanto ela valeria. Hoje o seguro de carga também ele é contratado tanto pela transportadora como pelo proprietário da carga. Muitas das cargas hoje são valores valiosos e o seguro da carga é realmente necessário. Algumas cargas hoje muito visadas são material de construção, o combustível, equipamentos eletrônicos, alimentos. Então, estas cargas são muito visadas e algumas seguradoras já não estão acatando. E quando aceitam, elas impõem algumas restrições, principalmente a questão de escolta armada, em que o transportador ele precisa contratar uma empresa para escoltar a carga. E normalmente é exigido o rastreador. A empresa tem que ter o seguro, tem que ter rastreador para garantir a entrega das suas cargas. Agora, uma questão bastante importante, que a gente conversa muito com caminhoneiros, né, principalmente autônomos, e eles relatam sempre a dificuldade, porque geralmente são profissionais que estão já pagando o caminhão financiado, e muitos relatam realmente essa dificuldade em contratar um seguro, em fazer o seguro no valor ideal. Realmente existe essa questão, quer dizer, o frotista consegue mais do que o autônomo? Como é que pode ser feito alguma coisa para viabilizar isso? Isso realmente ocorre. Hoje, as melhores condições comerciais são oferecidas às apólices coletivas, aos transportadores. Já o transportador individual, o proprietário, o autônomo, infelizmente, ele fica à mercê do custo do mercado. Normalmente, quando ele vai fazer a cotação, é feito um questionário. Leva-se em conta a carga que ele está transportando, a região onde ele vai circular. Hoje, a região de maior risco é a região metropolitana de São Paulo. Se aquele motorista frequenta muito essa região, ele vai ter um aumento na sua taxa aí, algo em torno de 40%. E as apólices levam em conta, inclusive, as características do caminhão. Os caminhões de determinadas marcas, alguns são mais caros que outros. Se o caminhão tem rastreador, ele consegue um desconto melhor. E a bonificação, que é um sistema em que o cliente consegue descontos. A cada ano que ele vem renovando, ele vem acumulando bônus. Esse desconto pode chegar ao percentual de aproximadamente 40% a 45%, que corresponde hoje a 5 anos ou mais seguros renovados sem nenhum evento. Então, infelizmente, para o transportador autônomo, há realmente essa dificuldade. Essa dificuldade, né? Outro ponto interessante também é na hora de declarar o valor do caminhão, existe um limite, né, para você não declarar um valor muito defasado e depois não conseguir recuperar no caso de um sinistro, né, de um roubo. As seguradoras hoje, ela coloca como valor referência o valor da tabela FIPE. Essa tabela é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. 100% é o valor referência. O cliente pode contratar abaixo dessa tabela até 90%. É o limite hoje permitido. Dependendo se o caminhão é um caminhão novo, aí sim ele pode até consultar um valor maior, 105% ou 110%. Então, contratando dentro dessa tabela, ele está amparado, ele está protegido. Então, a gente agradece a presença do Ricardo no nosso programa, informações muito úteis, porque não basta apenas também contratar um seguro, mas também fazer a contratação da maneira correta, caso ele tenha que ser utilizado, vai dar tudo certo, né? Nós até orientamos a empresa que quer contratar um seguro, procurar realmente um corretor de seguros habilitado. Hoje no mercado existem empresas chamadas associações. Essas associações, elas se unem para fazer
uma espécie de um condomínio para dar garantia e indenizar o roubo de cargas, o roubo de veículos. Essas operações não são reconhecidas pela SUSEP, elas são proibidas e, infelizmente, o proprietário, a pessoa que entra numa associação, ela não tem garantia nenhuma se amanhã o caminhão dele for roubado, a quem ele vai reclamar. Porque estas associações, elas não são reconhecidas, elas não têm reserva técnica, e elas não têm suporte de uma companhia de seguros. Então é arriscado o cliente ir buscar preço e fazer o seguro, entre aspas, através de uma associação. Muitas vezes ele está realmente gastando, investindo um dinheiro que amanhã, quando ele tiver um sinistro, ele vai ter uma grande decepção. E olha só, pessoal, se for contratar o seguro, procure um profissional regulamentado. É muito mais segurança para você e para o seu bruto. Nós vamos para mais um intervalo do Transport TV Brasil e voltamos. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. O celular também atrapalha a atenção do pedestre. Ao atravessar a rua, não use o celular. Em caso de acidente, solicite o seguro DPVAT. DPVAT, o seguro do trânsito. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Na última semana, caminhoneiros de todo o Brasil paralisaram estradas em pelo menos 9 estados. Em Minas Gerais, manifestantes bloquearam rodovias na região metropolitana e nas regiões norte e centro-oeste. Na BR-381, a rodovia Fernão Dias, trânsito parado próximo a Belo Horizonte e a Oliveira, no centro-oeste. Na região sul de Minas, a passagem foi parcialmente interrompida nos trechos de Perdões, Lavras e Santo Antônio do Amparo. Este caminhão foi atingido por uma pedra porque o motorista tentou seguir viagem. Os bloqueios causam prejuízos, produtos perecíveis estragam nas estradas e já faltam combustíveis em alguns postos. Os caminhoneiros protestam contra o aumento do preço do óleo diesel, a cobrança de pedágio por eixos suspensos em vigor desde 2013 e os baixos valores dos fretes. Faz quase 5 anos que eu soltou ali, o pagamento só subiu 2 vezes, sabe, de 5 anos. Não tem condições de trabalhar. Como é que você vai pagar uma coisa, você vai pagar 1.000, sendo que você ganha 100? Não tem condição, tem? Parte de carga, mesmo for automóvel pequeno, estiver carregando a carga, vai parar também pelo transporte da carga. Tem muita gente que está tirando carga de caminhão para passar em carro aí. Passou rápido, não é mesmo? Mas sábado que vem tem mais Transport TV Brasil aqui na Band. Entre em contato conosco pelo nosso Facebook ou também pelo e-mail que está aparecendo na tela, transporttvbrasil@gmail.com. Sábado que vem, encontro marcado, 9 horas da manhã, aqui na Band. Um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até lá!